Com a palavra, a senadora Lúcia Vânia. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o senador Francisco Dornelles pelo seu trabalho e, especialmente, pela sua paciência em ouvir as diversas demandas que chegaram até ele. Eu, pessoalmente, quero agradecê-lo pela sensibilidade de fazer uma alteração na redação para que a gente pudesse ter mais segurança do que estamos votando hoje. Dentre as modificações que ele fez, eu gostaria de iniciar minha fala com a alteração que ele fez na redação. Ele proíbe o compartilhamento de informações entre banco de dados, a não ser que o cadastrado expressamente autorize, como reza o caput do artigo 9º, sentido normativo que deve condicionar o intérprete na aplicação do parágrafo 3º do artigo 4º, já que a exigência de compartilhamento de dados previstas nesse disposto não dispensa, em qualquer hipótese, a necessária e autônoma autorização do cadastrado para tal, como exige o caput do artigo 9º, além de garantir que as informações sobre o cadastrado sejam idênticas, qualquer que seja o banco de dados hospedeiros das informações. Essa redação, ela corrige uma das emendas que foram colocadas na Câmara e que deixava muito aberto essa responsabilização. Portanto, senhor presidente, estamos discutindo hoje, neste momento, a medida provisória 518 de 2010, que cria o chamado cadastro positivo. A proposta resume-se na formação de um histórico de crédito que permita a consolidação não somente de informações de inadimplência, como hoje já é permitido pelo Código de Defesa do Consumidor, mas também da situação de adimplência, ou seja, informações positivas. Busca-se, assim, permitir que o mercado de crédito e de varejo possa diferenciar de forma mais eficiente os bons e os maus pagadores, com a consequente redução do risco de crédito. O cadastro positivo trará benefícios a toda a população brasileira, mas, em especial, será particularmente benéfico aos bons pagadores. A fim de evitar o mau uso das informações, a matéria prevê uma série de mecanismos de preservação da privacidade de informações e de responsabilização de todos os envolvidos na guarda e na consulta de dados, como eu pude ler aqui as alterações feitas na redação pelo senador Francisco Dornelles. Outro aspecto que julgamos positivos são os direitos do consumidor cadastrado. Destacamos, por exemplo, a determinação de autorização expressa e formal do consumidor para armazenamento e propagação de seus dados pessoais, bem como a imposição de imediata exclusão do cadastro, se ele assim desejar. Também será garantida a consulta gratuita do consumidor ao seu cadastro e ainda o direito de impugnar dados inverídicos e corrigir informações imprecisas. Essa medida provisória permite que o consumidor saiba quais são os principais elementos e critérios considerados para análise de risco e possa solicitar a revisão de decisão realizada exclusivamente por meios automatizados. Garantidos esses direitos, o consumidor poderá negociar mais abertamente as condições contratuais do empréstimo que deseja realizar.
Todos sabemos que o custo de dinheiro é uma variável-chave na análise sobre a economia brasileira. Quanto mais caro for, maior serão os índices de inadimplência, desemprego e, consequentemente, observaremos valores menores de investimento, de consumo e da produção. Vivemos uma realidade de crédito no Brasil absolutamente insustentável. O sistema bancário não distribui adequadamente a oferta de crédito, valendo de critérios obscuros e discriminatórios. No Brasil, o chamado spread bancário, ou seja, a diferença entre os juros pagos pelos bancos na captação de recursos e a taxa aplicada por eles nos empréstimos que concedem, é o maior do mundo e 11 vezes maior do que aquele praticado pelos países desenvolvidos. Além disso, o spread brasileiro é um elemento extremamente sensível que compõe o custo monetário. Varia de conformidade à modalidade de crédito, uma vez que a diferença está na segurança das garantias da operação. Todos sabemos que o crédito é o grande financiador da atividade econômica em qualquer economia moderna e competitiva, pois financia o consumo, a produção, gerando emprego e renda e aquecendo o mercado. Portanto, senhor presidente, somos favoráveis a essa medida provisória, não sem antes fazer aqui uma homenagem ao ex-senador Rodolfo Tourinho, que, numa audiência pública com o setor bancário, ele colocou a serviço dessa casa o seu trabalho no sentido de ajudar a reduzir o spread bancário. E este projeto de lei, que foi de sua autoria anteriormente e hoje uma medida provisória, é uma das colaborações que aquele parlamentar deu no sentido de fazer com que o spread bancário brasileiro pudesse ser um pouco mais ameno do que é hoje, do que é atualmente. Era o que tinha a dizer, senhor presidente.